A paz do Senhor, meus irmãos. Jesus viveu a experiência humana, é o tema da lição de número 8. A paz do Senhor, pastor Odovilson. Pastor Hércules, tudo bem com o senhor? Maravilha, vamos que vamos, acelerado, né? E a paz do Senhor aos nossos professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. E vamos para a lição de número 8. Estamos avançando em nome de Jesus. Com certeza, essa já a última lição deste mês de fevereiro. Ela será estudada no dia 23, não é? E nós, com certeza, juntos estaremos aprendendo mais a respeito de Deus e da sua palavra. A lição deste trimestre está estudando a defesa da fé cristã. E aí, combatendo as antigas heresias que se apresentam com uma nova aparência, com uma nova roupagem. Esta é a proposta deste trimestre. Para tanto, nós vamos aqui já para o textuário da lição, que está em Mateus capítulo 4, e o verso 23 que diz: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. É o que diz Mateus 4, 23. A verdade prática da nossa lição diz que o Senhor Jesus Cristo teve vida social, ou seja, teve amigos e parentes. Ele interagia com as pessoas e era conhecido dos seus vizinhos e moradores de Nazaré, onde ele fora criado. Esta verdade prática, nós vamos então trabalhar este tema na aula de hoje. A leitura bíblica em classe, nós temos aqui João capítulo 1, os versículos 43 ao 51 e Mateus capítulo 26, versículos 37, 38 e 42. Acompanhe aí com o pastor Adovilson na sua lição, ou se você não tem a lição, através da sua Bíblia. Vamos lá. Muito bem, Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 1, verso 43. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galileia, e achou a Felipe, e disse-lhe: segue-me. E Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Felipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondendo disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Mateus capítulo 26, verso 37. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo segunda vez orou, dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Muito bem, essa leitura bíblica em classe, você pode deixar a sua Bíblia por perto. É sempre bom que você tenha aí um lápis, não é, para poder fazer anotações, uma caneta para destacar alguma coisa na sua Bíblia. Estudar a escola bíblica dominical sem a Bíblia é um erro. Então, vamos lá. Os objetivos da lição, que tem 3 tópicos principais. No primeiro deles é identificar a experiência humana no ministério de Jesus. No segundo tópico é explicar as heresias que negam a humanidade de Jesus. E por fim, no terceiro tópico, nós vamos reconhecer como essas heresias se apresentam atualmente. Eu quero chamar a sua atenção, porque ao acessar a nossa aula, na descrição dessa aula, você já vai ter logo ali um link para fazer download da lição. Então ali nós vamos ter as definições de anacoreta e também estudos complementares a respeito do nascimento de Jesus, o fato de Jesus haver chorado, o fato de Jesus haver morrido, o fato dele haver ressuscitado, ainda definições a respeito de paradoxo e também esotéricos. E aí nós acrescentamos
estudos a respeito de os fariseus, quem eram, os saduceus também quem eram, os herodianos também da mesma forma, e também temos aí um assunto que acrescentamos sobre o apolinarismo, o monotelismo e também o movimento da nova era. São assuntos que dizem respeito a esta lição de número 8 e que é imperdível. Você acesse aí, faça download e bom aproveito, bons estudos, não é? A CPAD está indicando para nós os hinos 344, 465 e o 481 para o devocional desta escola bíblica dominical. Mas agora nós vamos para a definição com o pastor Adolvilson da palavra-chave, que é experiência. Experiência. Experiência vem do verbo experienciar, que significa vivenciar, passar, sentir, sofrer, suportar, conhecer. E está relacionado com o conhecimento, o aprendizado, obtido através da prática ou da vivência. Experiência é qualquer conhecimento obtido por meio dos sentidos. Agora, no que diz respeito à aula de hoje, não é? A experiência humana de Jesus é a participação dele na condição humana, que inclui dimensões físicas, emocionais, sociais e espirituais. Eu escrevi ainda, Jesus experimentou uma gama completa de emoções humanas. Ele sentiu compaixão pelas multidões, ele sentiu alegria com os seus discípulos, tristeza diante da incredulidade, a angústia no Getsêmani, e são alguns dos sentimentos humanos experimentados por Jesus como homem, que é o assunto desta aula. Muito bem, está aí a definição da palavra-chave, experiência. Introduzindo, meus irmãos, a lição, nós temos já esta frase: o Senhor Jesus não viveu como anacoreta, ou seja, como um monge ou eremita em retiro solitariamente, isolado da sociedade, e nem ensinou essa prática aos seus discípulos. Pelo contrário, a narrativa bíblica descreve que ele teve vida social e religiosa. A presente lição, então, pretende mostrar alguns aspectos da experiência humana de Jesus. Quando nós falamos de anacoreta, nós estamos nos referindo a uma pessoa que se retira do convívio social e vive de forma isolada, se dedicando a uma vida de oração, de meditação ou ainda de disciplina espiritual. Nós trouxemos essa informação no estudo complementar. Agora, no cristianismo evangélico, enfatizamos, a importância de servir a Deus em comunidade e alcançar os outros com o evangelho. Essa é uma perspectiva muito importante, porque nós temos hoje o grupo denominado desigrejados, que de uma forma sorrateira tentam convencer os crentes a abandonarem as suas igrejas, dizendo que pode servir a Deus em casa. Então, o modelo ideal de vida espiritual para nós cristãos evangélicos envolve o equilíbrio entre momentos de retiro pessoal, como Jesus fazia para orar, e também de compromisso com a igreja e a missão de compartilhar o evangelho. Tendo Jesus como exemplo, nós vamos entender justamente isso. Em alguns momentos ele se retirava para orar, mas na maior parte do tempo ele estava no convívio social, no meio das pessoas, evangelizando. Portanto, o conceito de anacoreta, se interpretado no contexto evangélico, seria ajustado para uma prática devocional intensa, porém integrada à vida comunitária. É isso que a introdução da nossa lição já está dizendo. Jesus não viveu como um anacoreta. De fato, ele se envolvia com pessoas. Ser crente, ser um líder, ser um pastor, é exatamente isso. Se envolver com pessoas, estar onde pessoas estão. Senão não faz sentido o ministério cristão, não é isso? Muito bem, pastor Adolvilson, vamos então retomando aqui o tópico primeiro da lição, a experiência humana no ministério de Jesus é o assunto que nós vamos falar agora, começando com os debates com as autoridades religiosas. É Jesus fazendo frente ao povo da sua época, não é? Uma colocação que eu quero fazer antes de entrarmos aí na lição. No tempo de Jesus, o cenário religioso judaico era diversificado e complexo. Várias seitas ou grupos tinham se formado, cada um com as suas características, crenças e práticas distintas. Essas seitas eram partidos políticos e religiosos que interpretavam o judaísmo
de diferentes formas. Nesta lição agora, nós vamos aí mencionar 3 seitas, que são os fariseus, saduceus e herodianos. Porém, ainda não está mencionado, mas existe aí os essênios, os zelotes, entre outras seitas. O fato é que Jesus, quando iniciou o seu ministério, já existiam algumas seitas formadas que combatiam aquilo que Jesus estava ensinando. Vindo aqui agora para o tópico 1 e o subponto 1, os debates com as autoridades religiosas. Os principais opositores de Jesus foram os fariseus, os saduceus e os herodianos. Então, essas 3 serão mencionadas nesta lição. E esses debates revelam o ensino de Jesus sobre ética, os princípios morais e responsabilidades civis que temos. É interessante que os fariseus, esse primeiro grupo, essa primeira seita, né, da época que Jesus aí iniciou seu ministério, o nome vem do hebraico prushim, que significa separados, porque não concordavam com os saduceus. Então, são grupos com as suas ideias particulares. Defendiam a tradição acima das Escrituras. Nós temos aí até um texto de Mateus capítulo 15, ali está o 3 e o 6, mas eu quero ler também o 1 e o 2, na Nova Almeida Atualizada. Mateus 15, 1 diz assim: então alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram, versículo 2 de Mateus 15, por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Pois não lavam as mãos antes de comer. Agora o versículo que está na lição, versículo 3. Ele, porém, respondendo, disse-lhes, por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? E o versículo 4, porque Deus ordenou dizendo, honra o teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Então, queridos irmãos, essa colocação aqui do versículo 5 diz assim, olha, quem vos ensinou essa questão de tradição? Qual é a colocação que eu trouxe aqui? Mas vocês ensinam, veja bem o versículo 5 na linguagem de hoje, mas vocês ensinam que se um jovem disser aos seus pais, o que vocês poderiam receber de mim é uma oferta ao Senhor, este jovem está desobrigado a honrar o seu pai? Explicação, Jesus quis dizer que a oferta dedicada a Deus não deve ser usada como desculpa para não ajudar os pais, pois a honra e cuidado com eles são mais importantes do que qualquer prática religiosa. Ou seja, eles ofertavam para o templo, eles faziam conforme a lei e desprezavam o que é o cuidado maior que se deveria com os pais, que é o amor para com os pais. Eles diziam, estamos cumprindo a lei, está tudo certo, mas a família estava abandonada. Então é uma questão de tradição. Agora o versículo 6 diz assim, assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Então veja que colocação interessante. Eles faziam uma coisa, vamos cumprir a lei. Só que no Novo Testamento, a lei, ela foi resumida em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. E é interessante que nós vamos ver aqui uma colocação, pastor, que os fariseus estão aí. Cumprem uma norma, mas deixam o necessário, que é o amor às pessoas. Cumpre o ritual, mas na realidade o coração está longe das coisas que Jesus está ensinando. Então esta é a colocação. E continuando na leitura aqui da nossa lição, é a separação do Estado da religião. Eram membros do Sinédrio, tá? Esse pessoal, e quem que era o Sinédrio? É bom que o professor pesquise. Sinédrio era a Suprema Corte dos Judeus, o mais alto tribunal que se reunia em Jerusalém. Então está aí a definição de Sinédrio. E tornaram-se alvo das críticas de Jesus. Lá em Mateus 22, 15, Jesus falando, então os fariseus saíram e começaram a planejar o meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Ou seja, tentavam fazer pergunta, manipular para observar aquilo que Jesus iria responder. Mas Jesus, sempre usado aí no dom da sabedoria, respondia de uma maneira que eles ficavam sem saída. E eu me lembrei agora, pelo Espírito Santo, a resposta que Estevão dava aos seus acusadores.
a sabedoria estava com Estevão. E ele respondia de uma forma orientada pelo Espírito Santo, que eles rilhavam de raiva. E quando acaba-se o argumento, apela-se para a violência, não é mesmo? Então a sabedoria de Deus presente aqui também, não é mesmo? Agora o apóstolo Paulo declara que o grupo dos fariseus, a qual pertencia antes, o apóstolo Paulo, um tremendo fariseu, nós vamos ler aqui, pertencia antes da sua conversão, era a mais severa seita do judaísmo. Atos 26, 5. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem, que como fariseu vivi de acordo com a seita mais severa da nossa religião. E Gálatas 1,14 também. No judaísmo, olha o que está escrito ali, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. E também Filipenses 3,5, circuncidado ao 8º dia de vida, obedecendo, claro, a lei, não é, de Moisés, pertencente ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu. Então, veja bem, Deus tirou ele desse meio do farisaísmo. E eu trouxe aqui uma colocação, pastor, que eu quero fazer, membro de uma seita de judeus, que ostentava grande santidade no exterior. Era a maneira desses fariseus se comportarem, não é? Hipocrisia dos fariseus. Olha Mateus 23 e 27, que não está na lição. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas. Eu fico criando na minha mente Jesus falando diretamente. Hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonito por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundícia. Ou seja, a religião no exterior. Naquela época, quando eles sepultavam alguém nas rochas, eles pintavam de cal para avisar, aqui tem um morto, e o judeu não poderia tocar. Então Jesus fala assim, olha, por fora vocês estão como um sepulcro caiado, está tudo bonitinho, mas por dentro vocês estão podres. Olha a colocação que Jesus fez com relação aos fariseus. Em Mateus 23, 28, assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Os fariseus da época. E a pergunta que eu faço, e deixo aqui, tem muito fariseu hoje, será no nosso meio? Aí é que está, bonito por fora, obedece os rituais, mas por dentro é uma podridão só, e nós estamos vendo isso nos últimos dias da igreja sobre a face da terra. Certamente em algum momento você já ouviu, fulano de tal é fariseu. Fariseu. Fariseu porque saiu tem aquela até relação. Uma música aí que não é hino. Uma música. Tem aquela ligação com hipocrisia, com legalismo. Parece, mas não é. Orgulhoso, aquele que quer aparentar aquilo que de fato não é. Agora, esses são os fariseus. Nós trouxemos no estudo complementar, você tem aí algo a respeito, não é? Dos embates de Jesus com eles, seus conflitos com Jesus e com os apóstolos, e aí ensinamentos para a nossa fé cristã pentecostal. Agora, os saduceus, que é um outro grupo, ainda falando nesse primeiro subponto aí sobre os debates com as autoridades religiosas. Também acrescentamos para os irmãos algo a respeito dos saduceus, exatamente para que os irmãos possam criar uma linha de argumentação e também uma compreensão maior a respeito de cada um desses grupos, né? Os saduceus, o nome saduceus vem do nome Zadok, que é a família que detinha o cargo de sumo sacerdote desde Salomão. Isso você confere em 1º Livro dos Reis 2:35. E até pouco antes, não é, do surgimento desses grupos. Eram, como os fariseus, uma facção dentro do judaísmo. Aí, Atos, capítulo de número 5, vamos pegar aqui para os irmãos, Atos 5 e o versículo é o de número 17, vai exatamente falar a respeito, não é, desta verdade aí na lição. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que com ele estavam, aí nós temos a informação complementar. E eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de
inveja. Então, tanto um grupo quanto o outro, o problema deles era a inveja. Esses, os saduceus, alegavam aceitar apenas os 5 livros de Moisés, o Pentateuco, com certa reserva ainda, porque alguns trechos ali eles questionaram, não é? Não aceitavam, não acreditavam em anjos, em espíritos e nem na ressurreição. Você lê Atos capítulo 23, o verso é o de número 8, a Bíblia diz o seguinte, porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. Então já havia aí uma dissensão entre os saduceus e os fariseus, exatamente nesses tópicos que nós mencionamos aqui. E eles rejeitavam, os demais livros do Antigo Testamento. Muitos dos saduceus, eram sacerdotes e exerciam fortes influências no Sinédrio e com certeza eram inimigos mortais de Jesus, porque Jesus dizia que havia ressurreição e dizia que ele próprio ressuscitaria. E aí é quando eles rangiam os dentes. Uniram-se aos fariseus, superando todos os obstáculos ideológicos a fim de somar as forças com a finalidade de matarem Jesus. Então os saduceus se unem com os fariseus, e isso é uma prática que a gente vê hoje, Certamente você já deve ter, se não experimentou isso, mas já deve ter visto isso acontecer quando pessoas que não se dão muito bem se juntam contra uma terceira pessoa ou contra um grupo, porque tem um objetivo comum. A gente vê isso no Congresso Nacional, a gente vê isso em câmaras de vereadores, nas assembleias nos estados, Partidos que são de oposição, pessoas que são de oposição se juntam em favor de uma causa. Aqui, os fariseus e os saduceus se juntaram, porque o que eles queriam era acabar com Jesus. A respeito dos saduceus, era uma classe sacerdotal e aristocrática, a doutrina que eles ensinavam era liberal, faziam oposição à tradição oral, e também negavam a ressurreição e também tudo que era sobrenatural. Exerciam uma influência política muito grande e também procuravam os meios políticos para colaborarem com o Império Romano, porque queriam daí tirar proveito. Aí nós vamos então ter aplicação no estudo complementar a respeito de os ensinamentos que nós temos, a respeito da nossa fé cristã evangélica, que faz oposição àquilo que os saduceus ensinavam. Nós cremos na ressurreição e na vida eterna, nós devemos cuidar com o materialismo e com o nosso envolvimento político e também devemos conhecer as Escrituras e o poder de Deus, que foi uma das objeções que Jesus fez, pelo fato deles não conhecerem nenhuma coisa e nem outra. Agora, complementando ainda nesse subponto dos debates com as autoridades religiosas, nós temos o terceiro grupo da lição, que são os herodianos. Muito bem, eu fiz um apanhado desta tela, o que eu vou comentar aqui já está sendo comentado todo esse slide aí, do tópico 1 e o subponto 1, os debates contra as autoridades religiosas, lembrando que nós estamos falando de grupos de seitas, que existiram na época de Jesus, quando ele começa a pregar aquilo que ele devia pregar e começaram aí os embates, não é mesmo? Os herodianos, veja bem, eu escrevi aqui, formavam um partido mais político que religioso. O pastor acaba de ler, é muito perigoso esse envolvimento de política com a religião, com a igreja. Uma espécie de fraternidade em honra a Herodes, o Grande, iniciada com a morte dele. Pregavam incondicionalmente fidelidade a Herodes quanto ao pagamento dos tributos. Julgavam que a lei de Moisés poderia ser violada para se construir templos de idolatria aos romanos e seus imperadores. Uma espécie de mistura, os herodianos, de judaísmo com o romanismo pagão. Eram aliados aos fariseus em oposição a Jesus, que podemos ver em diversas ocasiões, e uma delas registrada no Evangelho de Marcos, e essa referência temos aí na lição, e os fariseus, saindo ali, entraram logo em conselho com os herodianos contra ele para o matarem. Então veja bem o ambiente que Jesus encontra
para pregar as boas novas, não é mesmo? Que ambiente terrível, não é? Achou aí muitos opositores. E também temos aqui, queridos irmãos, o discurso incomodava tanto que queriam matá-lo. Estavam associados aos fariseus, esses herodianos, na questão do tributo. Lá em Mateus 22:16 diz assim: e enviaram-lhe seus discípulos juntamente com os herodianos, que lhe disseram: mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. E olha outra colocação no Marcos 12:13. Mais tarde enviaram a Jesus alguns dos fariseus e herodianos para o apanharem em alguma coisa que ele dissesse. É uma armadilha diabólica que preparavam para Jesus em questionamentos que tentavam fazer com que Jesus respondesse de uma maneira que ele fosse acusado. Mas como já dissemos aqui, queridos, Jesus, ele é Deus, ele está em forma humana, mas ele é Deus. Ele tem a sabedoria para responder esses questionamentos dessas seitas que estão tremendamente limitadas. Muito bem, então é essa questão aí dos herodianos. Era uma tropa de bandido também, que associados aos fariseus e aos saduceus, procuravam ocasião. Não é? O texto, a referência de Marcos 13, diz, ó, e enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Aí, não é? Marcos 12:13. Então, era uma tropa de sem vergonha, que existe hoje em dia. Não é? Sem dúvida. Existe hoje em dia. E não vou dizer que aqui não tem. Não vou dizer que aqui não tem. Essa tropa de sem vergonha, eles estão por aí, em nossas igrejas, infelizmente, não é? E alguns têm até posição. Essa gente é do mal, não é? Devemos nos afastar desse tipo de gente. Aqui, pastor, então nós encerramos esse subponto primeiro, quando nós falamos dos debates de Jesus com as autoridades. Agora, nós vamos para o subponto 2, que fala da vida social e religiosa de Jesus. Porque Jesus, de fato, tinha uma vida social intensa. Você vai ver Jesus parando nas vilas, conversando com as pessoas, se relacionando com as pessoas, indo em casamento, indo em velório, em sepultamento, conversando na praça com as crianças, brincando ali com as crianças, se relacionando. Jesus tinha isso. Porque ele viveu, a proposta, não é, dessa lição é que ele viveu a experiência humana. Haja vista que há grupos que dizem que não, que ele era um espírito. Então nós vamos entender essa questão. A escolha que Jesus fez dos seus discípulos, e aí podemos destacar Filipe, André, Pedro e Natanael, aconteceu num ambiente onde quem estavam reunidos eram exatamente amigos, não é? Porque se você verificar, Jesus chamou pessoas estranhas ao seu convívio. Não é? Certamente que ele, lançando mão da sua condição, ele sabia exatamente quem eram as pessoas com quem ele estava tratando. Veja que João 1 e o versículo 43 diz assim, ó, no dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e lá achou a Filipe e disse, segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse, olha, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse Filipe, vem ver. Jesus viu Natanael vir ter com ele. Então, você observa que eram pessoas do relacionamento, pessoas que conheciam. Não era um desconhecido totalmente, ainda que a Bíblia não mencione a história de vida de Jesus após aquele momento em que ele está ali com os sábios entendidos do templo, com aproximadamente 12 anos de idade, até os 30, quando ele foi batizado, nós não temos essa referência, mas o fato é que Jesus, de fato, viveu e se relacionou com as pessoas, porque quando ele chamou as pessoas, já sabiam exatamente quem ele era também. Os 2 primeiros capítulos que nós temos em Lucas, no Evangelho que Lucas escreveu, apresentam um começo muito humano de Jesus. Apresenta os amigos, os vizinhos, os parentes, como Zacarias, como Isabel, os filhos de Zebedeu, mencionados em Mateus 26:37, que são João e Tiago, eram primos de Jesus. Zebedeu era um pescador da Galileia, e também ele, marido de Salomé. Então veja que nós temos aí todo um fechamento quase que familiar.
Você veja que a Salomé era irmã de Maria, mãe de Jesus, então era um povo aparentado que mostra ou que vem confirmar exatamente a humanidade de Jesus. Viveu como uma pessoa. É como nós temos história. Eu nasci na região aqui de Ortigueira, Mauá da Serra, bairro dos Franças, tem os meus bisavós da região, avós da região. Então, tem uma origem, é isto que a lição está Mostrando. pretendendo, a origem humana, familiar, amigos e vizinhos de Jesus. Veja que Lucas, ele tem o cuidado, porque Lucas fez uma pesquisa muito grande para escrever o Evangelho, que ele direcionou para o tal do Teófilo, né? Lucas capítulo 2, o versículo 40, traz esta informação aqui, ó. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Praticamente a mesma coisa diz o versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e com os homens. Por que ele crescia em graça para com Deus e com os homens? Porque Jesus era um jovem, um adolescente bem relacionado. Não era aquela pessoa que se tranca dentro de casa e fica ali trancado e não se apresenta para a sociedade. As pessoas conheciam quem era Jesus de Nazaré. Ele interagia com as pessoas independentemente da sua condição social ou espiritual. Veja que ele se relacionava com publicanos e também com pecadores, que era um grupo, apesar de serem pessoas, os publicanos também eram pecadores, mas havia uma distinção, porque os publicanos eram odiados pelos judeus porque eles estavam a serviço do Império Romano cobrando os impostos, né? Publicanos são os cobradores de impostos. E aí, mais ou menos como hoje, não é? As pessoas se revoltavam com os publicanos, então colocavam os publicanos quase que numa condição pior do que a dos pecadores. E eram então, odiados. que eram odiados. Ninguém gostava dessa gente. Veja, pastor, Mateus capítulo 9, pode dizer, pastor? Os publicanos, eles falavam assim, nos desertos existem os animais ferozes e as bestas feras, e nas cidades existem os publicanos. Olha só, Mateus 9, 10 e 11 diz assim, ó, e aconteceu que, estando ele na casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E aí o verso de número 11, e os fariseus, aqueles que se opunham a Jesus, e nós já falamos a respeito dos miseráveis aqui, vendo isso, disseram aos seus discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Então os publicanos estavam, na verdade, numa situação bem complicada em relação a isso, Jesus porque eram muito mal vistos, não é? Jesus veio quebrar esses paradigmas, sabe? Olha, onde já se viu um judeu conversando com a samaritana? Onde já se viu um mestre que se dizia mestre no mesmo local onde existia aí uma prostituta? Sem mencionar o lugar e o nome do indivíduo, o obreiro recebeu posse numa certa região, também não vou dizer se isso foi numa cidade ou num bairro e tal, mas foi numa certa região, passado um tempo ele veio reclamar com o pastor. Eu estou dizendo veio reclamar, mas não é aqui em Apucarana, né? Ele reclamou com o seu pastor que aquela região era uma região muito ruim de evangelizar, porque tinha muito pecador lá. Oh, meu Deus do céu! É Jesus que quis esse negócio, gente. Jesus que quis estar no meio dos publicanos e pecadores, porque ele disse, eu não vim para os sãos, ou pelo menos para aqueles que pensam que são sãos, né? Porque tem gente que acha que não precisa de Jesus porque ele é 10. Mas na verdade, Jesus está dizendo, não, eu vim exatamente para os doentes da casa de Israel. É para esses que Jesus veio e é para esse que ele nos enviou e nos comissionou para que a gente vá. Agora, encerrando esse aspecto aqui, nós vamos para o terceiro subponto, que fala exatamente sobre as características próprias do ser humano chamado Jesus. Vamos ver isso aí, pastor Edovilson? Vamos ao tópico 1 e o subponto 3, características próprias do ser humano. Jesus nasceu de uma mulher. Olha aí, gente. Jesus, Lucas 2, nós vamos ver isso, e nasceu de parto normal. Eu trouxe, pastor, no arquivo que você vai baixar, nós temos ali um comentário a respeito de Jesus nasceu, porque é tão importante para a lição nós entendermos isso, porque tem gente que acha que Jesus brotou do nada e se fez homem. Não, ele nasceu de uma virgem. Exatamente. É interessante que a eterna virgindade de Maria não tem como, porque ele nasceu em parto normal. E veja bem, a primeira cesariana, existe uns comentários que
aconteceu no ano de 1500 lá na Suíça, a primeira cesariana. Então, Jesus nasceu em parto normal. E veja o que está escrito em Lucas 2, né? É a colocação que tem na lição 2, 6. Enquanto estava lá, chegou o tempo de nascer o bebê. Então, normal, ser humano. E o versículo 7. E ela deu à luz ao seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, num coxo onde os animais se alimentavam, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então temos aí esse texto para comprovar. Nós, como igreja, já sabemos disso, né? Mas aquele que está aprendendo, dando os primeiros passos, é bom entender, Jesus nasceu normalmente, né? Foi gerado durante 9 meses no ventre de Maria. Continuando a lição, ele sofreu, chorou e sentiu angústias, tá certo? Tem muitas referências aí, eu vou ler somente as primeiras. Hebreus 13, 12, diz lá: assim Jesus também sofreu fora das portas da cidade, para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Ele foi crucificado fora da cidade. Então veja bem, ele sofreu dores terríveis. E também temos ali um texto, ele sentiu sono. Deixa eu achar aqui a colocação aonde nós colocamos aí, ele sentiu sono. É Mateus 8 e 24. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Claro, temos aí a parte humana de nosso Jesus, claro, sentiu cansaço. Jesus morreu. A diferença é que não ficou morto. Está aí na nossa lição, como qualquer pessoa. Mas ressuscitou ao terceiro dia, passando pelo ardor da morte. Olha aí, ele experimentou a morte. Então Jesus conhece todas as nossas dificuldades emocionais e espirituais. A morte, Jesus como homem, pastor, experimentou aquilo que mais tememos, que é a morte. Lá em 1 Coríntios, diz lá o versículo 3 e 4, olha o versículo 3. Pois os que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E olha o versículo 4. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Romanos 1 traz uma informação importante. Se o senhor quiser Paulo, ler, pode ler. Aos Romanos 1 e 3, diz assim, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo, escrevendo aos Romanos, está dizendo, olha, Jesus nasceu e ele é descendente de Davi. Mas, conforme diz o texto aqui, ele morreu e não ficou morto, ele ressuscitou. Venceu a morte. Venceu. Nós trouxemos, irmãos, no estudo complementar, um estudo sobre Jesus nasceu, Jesus chorou, Jesus morreu e Jesus ressuscitou, com amplas referências bíblicas para que você cresça na argumentação em relação a estas verdades, porque Jesus era uma pessoa, era um ser humano, ainda que Deus, era um ser humano que sofreu as mesmas misérias que nós sofremos. Ele foi traído, ele foi maltratado, foi desprezado, foi caluniado, não é? Alugaram falsas testemunhas para que pudesse testemunhar contra ele e com isso obterem meios para sua condenação. Então você vê que Jesus era de fato uma pessoa com características próprias de ser humano. Muito bem, continuando nesse slide ainda como homem, ele dependia tanto da oração como também do Espírito Santo. Lucas capítulo 4, o versículo 1 e também o versículo 14. Lucas 4, 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Agora, olha o 14, Lucas 4, 14. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Então veja bem a dependência de nosso mestre. Ainda lá, 5,16, Lucas 5,16. Jesus retirava-se para lugares solitário e orava. Então, veja bem,
Jesus dependente da oração. E também temos um outro texto aí, Lucas 6:12, para escolher os seus discípulos, é esse texto aí, ó. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus, a noite toda orando para escolher os seus discípulos. É interessante essa necessidade de oração de Jesus como homem. O senhor quer fazer algum comentário aqui? Não. Continuando aqui, o Senhor Jesus Cristo, em sua experiência humana, veja bem, tá? Participou de nossa fraqueza física, emocional, mas não de nossa fraqueza moral e espiritual. João 8,46. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Ou seja, ninguém poderia ou pôde condenar Jesus, falar você é um pecador, porque ele nunca pecou. E tem outro texto aí também, aos Hebreus. Isso é importante. Aos Hebreus 4,15. Esse fecha a questão. Diz lá, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou, eu quero frisar aqui, por todo tipo de tentação. Vou repetir, Jesus passou por todo tipo de tentação, porém não pecou, porém sem pecado. Ou seja, ele conhece as fraquezas, conhece as nossas limitações, conhece os problemas que aflige a nossa alma. Então ele sabe tudo sobre nós, não precisamos esconder dele. Então nós estamos diante de uma lição que mostra um Jesus que é plenamente humano, é o que nós estamos acabando de ver, mas que também é plenamente Deus. E é isso que nós estamos propondo aqui de apresentar para os irmãos. Encerrando então esse tópico primeiro, nosso Senhor viveu tanto a vida social quanto a vida religiosa, confirmando assim a sua experiência humana. Nós temos falado aqui a respeito dos slides, e eu quero dizer para você que os slides que nós utilizamos para esta aula, que são apresentados aqui durante a aula, você pode receber gratuitamente, caso você queira, para poder utilizar na sua ministração, enfim, para os seus estudos. Aí, para isso, você coloque no comentário aí da aula o seu contato de WhatsApp, que aí nós vamos colocar você numa lista de transmissão para que você receba gratuitamente o arquivo em PowerPoint, não é? Em algum caso também em PDF, que nós temos alguns irmãos que não usam PowerPoint, a gente manda o PDF com os slides para que você possa utilizar na sua aula ou também no seu estudo. É gratuito para os irmãos, só precisa disso, coloque seu WhatsApp no comentário aí e vai ser benção. Agora nós vamos para o intervalo, vamos voltar e quando nós voltarmos nós vamos dar continuidade. O tópico 2 da lição fala sobre as heresias que negam a humanidade de Jesus. Já voltamos. Tópico 2 da lição, heresias que negam a humanidade de Jesus. Fique atento, porque as heresias estão aí, não é? Desde a antiguidade, elas já haviam e agora mudaram o nome de alguma coisa aí, e elas voltaram, não é? E uma delas, pastor, é exatamente o apolinarismo. Na lição que nós trouxemos aí para os irmãos com comentários auxiliares, nós trouxemos exatamente um comentário sobre quem foi o Apolinário, qual era o seu postulado e qual era a mentira que ele defendia. E aí nós vamos para aquilo que nós temos aí na lição por hora.
Isto, tópico 2, o subponto 1, esse apolinarismo. Apolinário foi bispo de Laodiceia, nasceu aí provavelmente 310 depois de Cristo, morreu em 392. Esse apolinarismo é a doutrina que nega que Jesus encarnado teve o espírito humano. Então são teorias que surgem aí ao longo do tempo, e é interessante que, repetindo aqui, na igreja do primeiro século, não existia essas colocações, o povo aceitava tranquilamente, mas com o passar do tempo, eu creio que esses senhores aí sentavam e não tinha muita coisa para pensar, e começavam aí a criar esses devaneios. O problema é que o Apolinário era bispo, então suponha-se que ele era um crente. E esse aí já que desviou, né? Já é bem avançado aí no tempo, né, da igreja. E veja bem, usando a língua teológica de Apolinário, os elementos constitutivos do ser humano, que é a soma é o corpo, né? Carne e o corpo. O psique, alma animal, a sede dos desejos, paixões e apetites, e pneuma, a alma racional. Então é 3, nós já entendemos aí, nós somos 3, já falamos sobre isso, tricotomia, né? Corpo, alma e o espírito. Agora, em relação a Jesus, veja bem, ele dizia que possuía um soma humano e um psique humano, mas não um pneuma humano. Segundo ele, o verbo lá em João 1 e 14, versículo 1 e o 14 de João 1, teria ocupado o lugar da alma na encarnação, por isso negando que Jesus tivesse um espírito humano. Então, eu trouxe aqui uma colocação fora da lição. Apolinário acreditava que Jesus tinha um corpo, uma alma humanos, mas a mente de Jesus foi substituído pelo Logos. Ele imaginava Cristo como o meio termo entre Deus e o homem, assim como uma mula é o meio termo entre o cavalo e o burro, ou o cinza é o meio termo entre o preto e o branco. A mistura resultante de divino e humano, de acordo com Apolinário, não era nem totalmente divina e nem totalmente humana, ou seja, ele ficou nesse meio termo. Né? Vou repetir aqui, em relação a Jesus, dizia que ele possuía um soma humano, né, que nós vimos ali, e também um psique humana, mas não um pneuma humano, que é uma questão do espírito. Então ele fez essa mistura aí, não sei onde ele encontrou isso, deve ser uma noite de devaneio que ele teve, e coloca essas ideias absurdas aí para nós ficarmos debatendo. Sem usar os termos gregos que estão na lição, o que o apolinarismo ensinava era uma natureza humana incompleta. Não é? Já que nós defendemos a plenitude de Jesus como Deus e como homem. Se fosse completo, ele era pleno e pecava. Aí ele acreditava que Jesus Cristo, para não pecar, não poderia ter a mente humana plena. Exatamente. E aí é que está o problema, porque a mente humana é propensa ao pecado. Assim, na sua visão, a divindade de Cristo substituiu o intelecto humano. Aqui, nesse postulado, ele errou. Por isso a igreja o combateu. Sim. Pode prosseguir. Agora nós vamos eu já encerrei esse comentário, se eu quiser passar para outro. Tem a questão do apolinarismo em relação à nossa fé pentecostal. Cristo é plenamente Deus e plenamente homem. Aí nós temos que ressaltar a importância da humanidade de Cristo, que é a proposta da lição. Porque se nós não crermos na pessoa de Jesus humano como homem 100%, nós vamos estar negando a nossa prática de fé, porque Jesus encarnou, ele nasceu de Maria. Foi um milagre? Com certeza, e como nós já dissemos aqui em outros momentos, não tem como explicar milagre, porque foi o Espírito Santo que foi lá e fecundou o óvulo. Mas ele nasceu uma pessoa completa, uma pessoa plena. E também nós temos que cuidar de rejeitarmos essas heresias, porque assim como a igreja primitiva, nós, a Assembleia de Deus, igreja, a Assembleia de Deus, rejeitamos essas heresias que se apresentam como o apolinarismo, como o arianismo, que nós já estudamos anteriormente, que nega a divindade de Jesus, e também o nestorianismo, que nós também já estudamos, que separa as naturezas de Cristo. Então, é muito urismo, mas é importante que você tenha exatamente essa assimilação que, por exemplo, nós não temos como negar a pessoa de Jesus,
como tentou o Apolinário, nós não podemos negar a divindade de Jesus, como tentou o Ário, que é o arianismo, e também não podemos separar as naturezas. Não, Jesus tem um Jesus que é Deus e tem um outro Jesus que é homem. Não é. Numa mesma pessoa habita a plenitude da humanidade e da divindade. É isso que resume. E é exatamente esse o postulado que o Apolinário tentou e a igreja já excluiu ele da comunhão. Né? Ele era bispo lá em Laodiceia e já deram um jeito de tirar ele da comunhão da igreja porque ele era um herético. E nós temos que cuidar de preservar a doutrina correta e termos discernimento teológico. Essa é a verdade. Mas as ideias continuaram. As ideias estão aí, porque ele escreveu, né? E aí tem quem engole essas baboseiras, e nós vamos chegar nesse povo já já. Agora, pastor, a reação da igreja é o subponto 2 aí, falando a respeito das heresias que negam a humanidade de Jesus. Agora nós vamos refutar todas essas ideias aí. O tópico 2 e o subponto 2, reação da igreja. A humanidade prende Jesus, está clara no Novo Testamento, está falando aqui da humanidade. Jesus, homem no Novo Testamento, que fala do corpo físico de Cristo. Lá em Lucas 24, 36, nós vamos ver aqui, registra aqui nesse capítulo a aparição de Jesus ressurreto aos 11 discípulos. Lucas 24, 36. Enquanto falava sobre isto, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e disse: paz seja com vocês. Isso depois da ressurreição. E o versículo 37 de Lucas 24. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. E o 38, ele lhes disse: por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvidas em seus corações? 36, aí que está a apresentação da humanidade de Jesus. Vejo as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, um espírito não tem carne e nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Olha aí, interessante. Olha aqui, sou eu mesmo, corpo humano. Então, queridos, é interessante essa verdade bíblica. E o versículo 40, lá de Lucas 24, tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. Então, comprovando aí a humanidade plena de Jesus Cristo. Temos outro texto, João 2 e 21. Mas o templo do qual ele falava era do seu próprio corpo. Ou seja, lembra que o templo seria derrubado, depois em 3 dias. Ele está falando dele, do corpo mortal, do Jesus humano que seria erguido, não é mesmo? E temos outro texto aí na lição, Hebreus 10 e 10, que diz assim: pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados por meio do sacrifício do corpo. Está bem aqui focado nesse versículo, do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. E é interessante também, queridos, a nossa lição diz lá, e também da alma e do espírito. Ou seja, Jesus, ele era tricotômito. Ele tinha corpo, já estamos aí, já provamos isso através dos textos, e agora, alma e espírito, nós vamos encontrar em Mateus 26 e 38, que diz assim: disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste. Palavra de Jesus. Lógico, a alma é a sede dos sentimentos. Então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fique aqui e vigiem comigo. Agora, olha Lucas 23 e 46. Aqui nós lemos agora sobre a alma e sobre o espírito. Lucas 23, 46. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isto, expirou. Interessante que a humanidade de Jesus é interessante. Quando é a natureza da humanidade de Jesus, a natureza humana com a divina, tem um nome interessante, theanthropos. Eu vou repetir esta palavra, theanthropos. Theos, Deus, e anthropos, homem. Então é a natureza divina e humana na mesma pessoa, Deus, homem. E temos aqui esta humanidade de Jesus, é igual a nossa, Hebreus 2 e 14. Portanto, visto que os filhos
são pessoas de carne e sangue, ele, Jesus, também participou desta condição humana. Olha que interessante, eu vou repetir aqui, ó, aos Hebreus 2,14. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele, daí eu coloquei entre parênteses aqui, Jesus, não é? Também participou desta condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem poder da morte, isto é, o diabo. O diabo. Em Hebreus 2,17, na tradução da linguagem de hoje, diz assim: isso quer dizer que foi preciso que Jesus se tornasse em tudo igual aos seus irmãos, a fim de ser grande sacerdote deles, bondoso e fiel no serviço a Deus, para que os pecados do povo fossem perdoados. É uma colocação que eu fiz aqui, uma explicação em Hebreus 2,17, que é uma referência que nós encontramos aí na lição. Agora, a diferença é a sua impecabilidade. Não pecou, de modo que ele é um verdadeiro homem. Lá em 1 Timóteo 2,5 diz assim: pois há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. Vou ler de novo. A diferença é a sua impecabilidade, de modo que ele é o verdadeiro homem. O apolinarismo foi declarado heresia no concílio de Calcedônia em 451 e também negou essa colocação que ele fez aí sobre Jesus. Muito bem, meus irmãos. Então agora o subponto 3, que fala sobre o monotelismo. Mono, que é de único, não é? E telema, vontade. Que é vontade, única vontade. É uma doutrina cristológica que foi postulada pelo patriarca Sérgio, que era de Constantinopla, e ensinava a haver em Cristo uma só vontade. O termo vem de duas palavras gregas, que é monos, único, e telema, que é vontade ou desejo. A tentativa do Sérgio, lá de Constantinopla, era conciliar a teologia monofisista com o credo de Calcedônia, que reafirmava as duas naturezas intactas, separadas e inconfundíveis em uma só pessoa, Jesus Cristo. Já o terceiro concílio, que aconteceu em Constantinopla no ano 681, considerou heresia a ideia do Sérgio lá de Constantinopla, denominado de monotelismo. Reconhecemos as vontades de Cristo. Aí você pega o texto de Marcos, capítulo 14, e o versículo de número 36. Há outros que nós vamos destacar aqui, que inclusive está no estudo adicional aí à lição que nós estamos disponibilizando para os irmãos. Diz o texto: e disse, Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice, não seja, porém, o que eu desejo, o que eu quero, ou seja, a minha vontade, mas o que tu queres. Então você percebe que há, não é, uma vontade bem definida da pessoa humana de Jesus Cristo, que aqui está em conformidade com a vontade do próprio Deus. Entendeu como é? É evidente que as ações de Cristo, como caminhar, comer, beber, interagir com as pessoas, são vontades puramente humanas, mas são produzidas pela natureza humana sob a direção divina. O leproso chega para Jesus e diz assim: se queres, podes curar-me. O que é que Jesus respondeu? Eu quero. Não é? E curou o leproso. Está resolvido o problema. Então você percebe essa questão. O monotelismo, que é, conforme está aí na lição, ele tem um destaque interessante. Veja João 6. 6:48 é o texto. João 6:38. João 6:38 diz assim o texto: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então nós percebemos aqui que tanto esse texto, quanto o de Marcos que nós acabamos de ler, Lucas 42, que é um texto também sinótico, não é?
a respeito de passar de Jesus o cálice, mas que não fizesse a vontade dele, mas que Deus fizesse a vontade que tinha, esses textos mostram que Jesus tinha uma vontade humana que era real, mas esta vontade estava sujeita, submissa à vontade divina do Pai. Essa é a verdade. Então, quando nós falamos a respeito de monotelismo, esta heresia que o Sérgio lá de Constantinopla levantou, nós temos que entender que na nossa igreja, Assembleia de Deus e em todo o movimento pentecostal, a crença correta sobre Cristo é fundamental. Então vamos lá. Jesus é visto como mediador perfeito, possuindo duas naturezas completas, a humana e a divina, e consequentemente duas vontades que eram harmoniosas, não era uma vontade só como era a proposta do Sérgio, mas duas vontades que andavam em harmonia perfeita. Negar qualquer aspecto dessa vontade comprometeria a doutrina da encarnação, da redenção e do sacrifício de Cristo. A posição bíblica sobre Jesus está reafirmada, e acho que esse é um texto que você deve destacar na sua Bíblia, não é? Porque essa é uma resposta a um monte de seitas que estão aí, não é? A resposta está em Filipenses capítulo 2, os versículos 6 até o versículo de número 8. Filipenses 2, 6 a 8, o texto diz exatamente assim: que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, ou seja, ele sujeitou a vontade dele à vontade do Pai. Ele quis isso, ele tomou essa decisão, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Em obediência à sua vontade, ele submeteu à vontade do Pai. Harmonia de vontades. Mas haviam duas. É isso que o monotelismo não aceitava, não concordava. Por isso, o Sérgio e a tropa dele também foram afastados da igreja, mas essa desgraça que eles inventaram continua aí em algumas dessas seitas que estão vigorando até hoje. Perdoar pecados, ou ao perdoar pecados, Jesus manifestou a sua natureza divina, a sua vontade divina. Veja Lucas capítulo 5, os versículos, o versículo 20, 21 e 22, eles trazem esta verdade. Lucas 5, 20, diz o texto: e vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Os próprios escribas e fariseus já deram a resposta. Quem é que pode perdoar pecado? Deus. E é exatamente o que Deus, na pessoa de Jesus, está fazendo. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? E aí ele perdoa pecado, e não só isso, manda o paralítico juntar a cama e ir para casa. Então, Jesus fez a obra completa. O tal do Sofrônio é o nome dele, Sofrônio, patriarca de Jerusalém, no ano de 633 da era cristã, refutou o monotelismo, dizendo que existe em Jesus duas vontades, sendo a humana submissa à divina, que é o que nós colocamos aqui e oferecemos para os irmãos. Lições para a fé cristã: temos que cuidar com as doutrinas erradas, como essa do monotelismo que está aí. Também devemos viver uma vida de equilíbrio entre fé e razão. A natureza de Cristo é um mistério profundo, é verdade, mas a doutrina bíblica mostra que ele é tanto Deus quanto homem, sem nenhuma contradição. Cristo, ele nos é o exemplo de obediência, submissão à vontade. A submissão da vontade humana de Cristo à vontade divina é um exemplo para nós cristãos. Devemos também orar como Jesus orou, Lucas 22 e 42. Não seja feita a minha vontade, mas a tua.
Glória a Deus. Vamos lá então, meu pastor. O tópico 2 se encerra dizendo que o apolinarismo e o monotelismo são duas heresias que negam a humanidade de Jesus, mas aqui está muito bem refutado e no material adicional você vai ter isso na sua mão para poder ampliar o seu conceito, o seu aprendizado a respeito desse tema. Agora nós vamos para esse último intervalo e vamos voltar e vamos tratar sobre o tópico 3 da lição, o tópico 3, como essas heresias se apresentam nos dias atuais. Já voltamos. Quer ser um especialista em escatologia? Quer entender os desdobramentos da doutrina das últimas coisas? Então fique atento, porque o CETADIB traz até você o curso Perguntas Escatológicas, esclarecedor, direto e objetivo sobre o assunto. O módulo único que contém 250 páginas. Traz explicações por meio de perguntas e respostas, referente a 101 dúvidas levantadas com mais frequência sobre o assunto. Estude através do CETADIB. Tópico 3 da lição, como essas heresias se apresentam nos dias atuais, é o assunto que nós vamos desenrolar desde agora. Quais países Jesus visitou quando esteve entre nós? É o subponto 1 com o pastor Adovils. Tópico 3, o subponto 1. E agora? Quais países, né? Podemos afirmar que Jesus visitou durante a sua vida terrena 3 países que nós podemos mencionar. Egito, vamos lá, Mateus 2, 14 e 15. Mateus 2,14. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. Comprovando aí sem problema nenhum. Não é? E o versículo 15 de Mateus 2. Onde ficou até a morte de Herodes, e assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta. Do Egito chamei o meu filho. Israel, o centro de suas atividades, e também a Fenícia. Ele esteve no Egito, podemos afirmar através da Bíblia. Jesus, claro, Israel e também na Fenícia, atual Líbano. Mas não faltam crenças bizarras sobre a vida de Jesus. Isso é fato, é realidade através da Bíblia Sagrada. Ele esteve ali na Galileia, Samaria, Judéia, bem ao norte da Galileia temos aí a Fenícia, que é o atual Líbano, não é? Então nós temos comprovação bíblica de onde Jesus andou. Agora, existe aí algumas crenças bizarras por onde Jesus andou. E não somente o movimento Nova Era, que é o New Age, né? Mas vários grupos ocultistas, costumam ensinar que Jesus esteve na Índia. E os mormons declaram que ele esteve nos Estados Unidos. Agora eu trouxe aqui uma colocação. Olha aqui um absurdo, que não está na lição, absurdo. Jesus viveu na Índia. Olha o que eu encontrei. O teólogo alemão Roger Kasten é autor de um livro que defende a ideia de que Jesus viveu na Índia. O autor defende que Jesus viajou para a Índia na juventude e estudou budismo. Olha o absurdo que nós encontramos. E se tornou mestre espiritual. Kasten também afirma que Jesus sobreviveu à crucificação e voltou para a Índia, onde viveu até a velhice. Então veja bem que devaneio, que absurdo surgem por aí. E também temos uma colocação na lição que os mormons afirmam que Jesus esteve na América. E eu trouxe aqui, o livro de Mormon registra que Jesus Cristo visitou as Américas. A história está relatada em 3º Nefi
1, 8 a 11. E tem mais, no livro de Mórmon, Jesus Cristo apareceu aos nefitas, que é um povo antigo, após a sua ressurreição. A aparição ocorre após um período de desastres naturais, como terremoto, tempestade e incêndios. A história da visita de Jesus Cristo às Américas é contada no livro de Mórmon, que relata a história dos habitantes que viviam na região. Até hoje, 2025, fevereiro, não se encontrou nada sobre isso e não vamos encontrar, porque a Bíblia não registra isso. Nenhum pergaminho, nem que for aqueles pergaminhos lá que contraditório, né? Os apócrifos, não existe esta colocação, porém, como está na lição, não falta crenças bizarras. O que a Bíblia nos orienta? A Bíblia, porém, nada disso menciona e ensina-nos a rejeitarmos as fábulas. Está escrito aí, 1 Timóteo 4,7, rejeite, porém, as fábulas profanas de velhas e exercite-se na piedade. Nós temos a Bíblia como única regra de fé e prática. O que passar disso, terminantemente rejeitamos. Continuando aí, os evangelhos não mostram um Jesus estranho em sua comunidade, muito menos um forasteiro. Não é? Nós temos aí os textos bíblicos que relatam que ele esteve conosco aí, na história, e não tem como. Ele é nosso, ele é o nosso Salvador. Teve como homem, andou pela terra, subiu ao céu, está conosco através do Espírito Santo. Muito bem. Nós trouxemos, pastor, ali um comentário sobre o movimento da nova era que os irmãos devem observar, porque o movimento da nova era traz características que são maléficas para a vida espiritual daquele que quer agradar e servir a Deus. Porque eles pregam um sincretismo religioso que é uma combinação de crenças e práticas, né? E Jesus condena isso, porque ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eles tratam de autodivinização, dizer que o ser humano é um deusinho, não é? Também isso é refutado pela Bíblia, que diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí pregam um relativismo moral e espiritual, porque eles dizem que não existe verdade absoluta, mas a verdade absoluta é Jesus. E a palavra dele é a verdade, conforme João 17:17. E o texto de Isaías 5:20 diz, ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem, mal. Então esse relativismo que é ensinado pela nova era, isso não tem nada com Deus e muito menos com a Bíblia. A adoração da criação, não é? Que eles também promovem o panteísmo, que diz que tudo é Deus, qualquer coisa é Deus, além de práticas ocultas. Então, no estudo complementar, você vai ter aí, inclusive, os perigos do movimento da nova era, segundo a nossa fé, que é promover o desvio da fé bíblica, trazer falsos ensinos sobre Deus e a respeito da salvação, e também engano espiritual. Fique atento, porque nós ensinamos aí no estudo complementar como que um cristão deve responder ao movimento da nova era, conhecendo a palavra de Deus, porque João 5:39 diz que devemos examinar as Escrituras, porque cuidamos que nela nós vamos ter vida eterna, e são elas que testificam de Jesus. Também falamos a respeito da evangelização, não é? A resposta à nova era é a evangelização. Timóteo, segunda epístola de Paulo a Timóteo 4:2, diz, pregue a palavra e esteja preparado a tempo e a fora de tempo, corrija, repreenda e encoraje com toda a paciência e doutrina. E por fim, oração e vigilância. Devemos desenvolver a nossa comunhão com Deus por intermédio da oração, que fortalece o cristão contra os enganos espirituais. Por isso Jesus disse, vigiai, pois, e orai, para que não entreis em tentação. Esse estudo complementar está à sua disposição. Não perca tempo, porque vai ser muito bom. Jesus era visto como alguém da comunidade. Os esotéricos, com certeza, dizem que não. Esta invenção desses esotéricos, e aí, esotéricos é um adjetivo que se refere a algo que é
difícil de compreender ou que só pode ser entendido por grupo restrito de pessoas. Eu trouxe ali o termo esotérico pode ser usado para descrever doutrinas ou práticas que se baseiam em saberes sobrenaturais. 2, produtos ligados a tradições, doutrinas religiosas ou ocultismo. E 3, uma forma de pensamento que concebe a realidade de uma maneira específica. E sinônimo para esotérico, hermético, obscuro, impenetrável, enigmático, misterioso ou místico. Ou seja, essa gente contraria o relato dos evangelhos. Eles não aceitam. Lucas 4 e o versículo 22 ao 24 diz assim, e todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam, não é este o filho de José? Por que eles diziam isso? Porque eles conheciam que era Jesus, um homem, Sim. não é? Uma pessoa. E ele lhes disse, sem dúvida me direis este provérbio, médico, cura-te a ti mesmo, faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse, em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Ou seja, as pessoas conheciam exatamente o homem, Jesus, que nunca deixou de ser totalmente Deus. Não é? Então, tem esse detalhezinho. Esse texto que nós vemos aqui, de Lucas 4, 22 a 24, é o texto que apresenta Jesus como alguém que era natural na comunidade onde habitava ali como pessoas, não é? Do seu povo, Israel, a sua nação, e não como um estrangeiro. A sua maneira de viver e os seus ensinos refletem a cultura judaica e não há que se pareça com a cultura hindu, conforme a proposta que nós já vimos aqui, não é? De alguém dizer que Jesus viveu na Índia, que passou os últimos dias na Índia. Nada, o nosso Jesus foi crucificado, morto, sepultado e ressurreto. Glória a Deus. Olha só, Marcos 6, capítulo 6, versículos 2 e 3 diz assim, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Ou seja, as pessoas conheciam exatamente a família de Jesus, seu pai, sua mãe, seus irmãos e suas irmãs. Pasmem, ao contrário do que diz a doutrina católica, nós já refutamos isso aqui em outra aula, Jesus teve sim irmãos e irmãs, filhos de Maria, com José. E ali, não é este o carpinteiro. Carpinteiro. Conhecia muita gente, hein? Vou falar um negócio aqui que talvez soe até mal. Jesus não era vagabundo, não. Ele era trabalhador, era carpinteiro. E lembrando, pastor, que a carpintaria mexia com metais, não era somente... Não é só com madeira, alguém pensa que é só madeira, mas não é o caso, não é? Tal atitude do povo não se justificaria se Jesus fosse um recém-chegado da Índia. Não. É até para rir. Essa piada é uma piada de muito mau gosto, né? Que essa turma conta aí. Mas, de fato, Jesus era um judeu, era um homem que viveu no meio do seu povo, conhecia as tradições, os costumes, e muito bem, essa é a realidade. Encerrando aqui, o tópico 3, ao esvaziar a experiência humana de Jesus, muitos grupos ocultistas distorcem a vida e a obra que Jesus Cristo de Nazaré realizou no mundo. Pastor Adalvilson, vamos então concluir a nossa aula, a lição de número 8. O nosso compromisso deve ser o de seguir o exemplo de Jesus no relacionamento com as pessoas. Ou seja, ter vida social. Com certeza. Importante que nunca nos esqueçamos os pontos essenciais da presente lição sobre a verdadeira identidade do Senhor Jesus. Ele é o Deus verdadeiro em toda a sua plenitude, igual ao Pai. E como homem, em toda a sua plenitude, viveu e andou entre nós, seres humanos. E a introdução o senhor leu lá, ele não foi um monge e eremita, ele não ficou fechado em um mosteiro. A Bíblia diz assim, ide por todo mundo e pregar o Evangelho. E tem alguns que ficam enclausurados em mosteiros, meditando dia e noite, contrariando aquilo que Jesus fala, ide por todo mundo. Não, nós vamos ficar aqui no mosteiro. E o pior é que tem pessoas que dão valor a esse negócio. Está contrariando aquilo que é a ordem natural das coisas. Nós somos pessoas, seres humanos que são gregários, né? Nós precisamos de outras pessoas para que a nossa vida vá bem. Claro que em algum momento você vai se decepcionar, porque tem pessoas que vão te causar mal, mas ainda assim nós precisamos de pessoas ao nosso lado.
Com isso, nós vamos encerrar aqui a lição de número 8. Se você pôde aproveitar disso tudo que nós temos comentado aqui, é certo que você também pode nos ajudar compartilhando essa aula através das suas redes sociais, das suas redes de contato, para que outros irmãos e irmãs tomem conhecimento deste trabalho. Já lembrando que os assuntos, os comentários complementares da lição, você pode fazer download no arquivo, que está aí para download na descrição desta aula. E se você quiser receber os slides que nós utilizamos aqui, para isso você precisa colocar aí no comentário o seu número de WhatsApp para a gente adicionar você na lista de transmissão. Sempre a gente no domingo já publica a aula da semana seguinte e já libera também esses acessos, inclusive os slides para aqueles irmãos que querem, para poder estar estudando, fazendo as suas objeções, anotações e tal. Se você tem dúvida, coloque no comentário, porque nós vamos responder também a sua dúvida a respeito de qualquer assunto que nós, porventura, apresentamos hoje aqui e que não ficou claro para ti. O fato é que nós queremos cooperar com os irmãos, né? Somar junto com os irmãos para fazermos o melhor para o Senhor e para a obra do Senhor. E aí estamos abertos, inclusive, a críticas e sugestões. Fique à vontade. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, o seu ministério. Pastor Adovilson. Isto, o nosso desejo é que você seja abençoado. Você, sua família e seu ministério. Vamos crescer juntos através da Escola Bíblica Dominical. Até a próxima pré-aula, querendo Deus. A paz do Senhor.